Imagine o seguinte, você clica nesse vídeo esperando uma fórmula para dar certo e você já começa do jeito mais honesto possível. Eu vou te dizer, eu não sou psicólogo, não sou psicoterapeuta e também não sou médico. Eu estou aqui não é para substituir ninguém, nenhum profissional. Muito pelo contrário. Eu respeito demais quem estuda, quem entende e quem acompanha pessoas profissionalmente. E de verdade, eu incentivo sim que você busque ajuda quando for necessário. O que eu faço aqui é uma outra coisa, é um outro jogo. É compartilhar a minha experiência, a minha evolução, a percepção e a prática da mentalidade, a conjuntura e formação de um mindset. Coisas que eu vivi, coisas que eu observei, coisas que, no meu caso, né, mudaram o rumo da minha vida. E o motivo de eu falar isso aqui para você é muito simples. Eu passei tempo demais tentando consertar a vida por fora, sem entender o que é que estava quebrado dentro de mim. Porque muita gente faz isso. As pessoas acham que o problema é o dinheiro, é o relacionamento, é a falta de oportunidade, é a falta de sorte. E sim, às vezes isso pesa demais. E como pesa? Só que tem uma camada aí mais funda que ninguém quer encarar. Você pode até trocar de cenário, mas se você não se entende, você vai levar o mesmo padrão para o mesmo lugar. E aí, por exemplo, você muda o emprego, você muda de cidade, você muda de relacionamento, você ainda continua cansado, você continua ansioso, você continua travada, travado e continuam se sabotando. E aí que vem uma frase que eu demorei para aceitar. Como demorei para aceitar essa frase, e que diz assim: não adianta nós mudarmos a rota se quem está no controle da direção continua o mesmo. Não basta só trocar o veículo, tem que trocar o veículo e o motorista. A roupagem do motorista, tá? Eu lembro de um período que eu achava que eu iria resolver a vida. E para isso era atingir determinados objetivos e resultados. E fui correndo atrás de meta, de reconhecimento, de títulos, de provar sempre alguma coisa. Só que por dentro eu não tinha uma certeza, eu não tinha clareza. Eu não sabia o que eu estava tentando compensar. O que é que eu estava buscando, afinal de contas? Eu não sabia de onde eu estava fugindo, de quem eu estava fugindo. E quando você não se conhece, você vai confundir conquistas com anestesia. Você corre, 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 a correria, né? A síndrome da correria. E não sabe nem o porquê. Só sabe que se você parar, você vai sentir. E é aí que mora uma virada. Eu percebi que eu precisava me descobrir primeiro, porque eu estava tentando construir um futuro com uma base interna que não sustentava nada. E quando nós verificamos uma construção, na edificação de uma construção civil, vemos que a parte mais importante é a parte basilar, é o radier, a estrutura. E quando eu falo aqui me descobrir, não é aquela ideia bonita de encontre a sua essência. Até concordo, como se fosse um filme, né? Mas não é isso que eu estou propondo. Eu estou falando de coisas bem concretas. Eu primeiro precisei reconhecer quais eram os meus gatilhos, as minhas inseguranças, as minhas crenças, os meus padrões repetitivos, as mentiras que eu acreditava sobre mim mesmo e eu deixava que as pessoas falavam sobre mim. E essas conversas internas, elas me destruíam, me derrubavam, e principalmente as decisões que eu tomava no automático. Porque o autoconhecimento, para mim, não foi uma filosofia, foi sobrevivência mesmo, foi sobrevivência emocional, porque eu já não aguentava mais. Foi parar de viver como se eu tivesse refém do meu humor, do meu passado, do TDAH e de todos os outros que pensavam. E começar a assumir de verdade uma responsabilidade pelo o que eu comecei a alimentar dentro de mim. E aí, aqui, na verdade, eu quero te dar nesse vídeo um ponto que talvez vai doer em você, mas a dor é para libertação. A vida que você quer por fora vai exigir de você uma versão por dentro que talvez ainda não nasceu. Tem gente que quer prosperidade, quer ficar rico, mas não aguenta a pressão. Não sabe nem lidar com pessoas, por exemplo. Quer relacionamento saudável, mas não sabe colocar limites. Quer até paz, mas está vivendo uma guerra travada mental. Quer disciplina e se entrega às emoções do momento, por exemplo.
Então, não é só sobre ter mais, é sobre você se tornar alguém. E se tornar alguém, primeiro exige se enxergar. Porque enquanto você não se enxerga, você não muda, você só está repetindo. A comparação aqui é muito simples. Tem gente que passa anos tentando melhorar a vida, mas não melhora a própria mente, não troca o mindset. E quando a mente continua bagunçada, eu vou repetir, você pode até conquistar algo, mas você não vai sustentar. Ou você conquista e não desfruta, ou você conquista e arruma um jeito de estragar tudo. E eu falo aqui sem julgamento nenhum, porque eu já estive nesse lugar. Por isso que esse canal fala de mentalidade e transformação pessoal. Porque a mudança real começa quando você para de abandonar a si mesmo e começa a se alinhar, a se ajustar com o propósito. E alinhamento de propósito não é algo místico, de verdade. É quando você... O que na verdade você pensa, o que você sente, o que você faz, começam a apontar na mesma direção. Há uma confluência de fatores divergindo, na verdade, coadunando para um determinado fim e objetivo. Agora, deixa eu deixar ainda algo muito mais claro e colocar um limite nisso aqui, porque isso aqui realmente é muito importante. E se você, nesse momento, está em sofrimento intenso, se você tem pensamentos de, por exemplo, se machucar, se você não está conseguindo funcionar bem, se você sente que perdeu o controle, ou se você está vivendo e revivendo traumas, crises profundas, isso não é uma fraqueza humana. E também não é só mentalidade. Procura ajuda profissional, procura um psicólogo, um psiquiatra se necessário. Eu quero te aconselhar, procura um apoio. Isso é coragem. E esse vídeo aqui não vai substituir. Eu só quero ser uma ponte, um lugar que te ajuda a você despertar. A missão é despertar. O movimento é de trazer um despertamento às pessoas e criar consciência e ter ferramentas de base. Mas existem momentos em que você precisa de acompanhamento e eu valorizo quem faz isso. Eu confesso a vocês que durante muitos anos eu utilizei essas mesmas ferramentas comigo sem a ajuda de um profissional, porque eu era arrogante nesse sentido, até que eu entendi a necessidade e passei a buscar ajuda. Dito isto, eu quero te entregar algo hoje que você vai aplicar agora, sem glamour e sem enrolação. São 3 perguntas que, para mim, abriram portas que me fizeram me reconhecer, né? Perceber onde eu estava. Primeira, o que eu estou tentando provar para as pessoas? Porque muita gente, você sabe, vive no modo de estar provando. E provar é muito forte. Você quer provar que é capaz, provar que não precisa de ninguém, provar que merece amor. E esse modo de provar cansa demais. A segunda é, o que eu estou tentando evitar sentir? Porque às vezes as pessoas trabalham demais, consomem demais, se distraem demais, se envolvem demais para não encarar uma dor antiga. E como isso acontece? E a terceira pergunta é, qual é o padrão que eu repito quando eu estou com medo? Porque o medo aqui não só aparece como um pânico, uma síndrome de pânico, por exemplo. Às vezes o medo aparece como uma procrastinação, como controle, como ciúme, como grosseria, como arrogância, como silêncio, como fuga, enfim. E quando você responder a essas 3 perguntas com muita sinceridade e honestidade, você vai começar a ver o seu mapa interno, qual software que está rodando aí dentro de você. E aqui entra a prática mais simples que vai mudar o game, tá? Pare de esperar a motivação e comece a criar evidências. Eu já repeti isso em outros vídeos, eu quero deixar claro. Porque o autoconhecimento sem ação só vira um monte de ideia bonita. Então o que eu fiz e o que eu recomendo para você fazer aí é um microcompromisso diário. Um compromisso muito pequeno que você cumpre mesmo sem vontade. Só para que você possa mostrar para o seu cérebro. Eu sou confiável. Pode ser 5 minutos de leitura, enfim, diversas atividades. Eu só preciso que você cumpra essa microtarefa diária. Porque acredite, não é o tamanho dessa microtarefa que vai trazer uma transformação, mas sim a constância. A constância gera uma repetição e a repetição molda destino. Porque constância é o que constrói identidade. E identidade é o que vai sustentar o resultado. Quantas pessoas
Pensaram primeiro no T, esqueceram do C, e muitas já partiram porque não suportaram a própria vida. Agora, sobre se descobrir de verdade, tem uma coisa que ninguém fala. Você não vai se entender somente pensando. Você vai se entender observando o seu comportamento quando ninguém está vendo. Vigiando os seus pensamentos. Você pode estar até rodeado de pessoas, mas vigiando o seu pensamento. O jeito que você reage quando as pessoas falam com você, da forma como falam com você, o jeito que você reage quando se frustra, o jeito que você lida consigo mesmo quando erra, como você trata seu corpo quando está ansioso, o jeito que você escolhe, né, a companhia quando você está carente. E é ali nesse lugar que mora uma verdade. Então, o exercício bem rápido é esse. Por uma semana, toda vez que você sentir um incômodo forte, em vez de você reagir pelas suas emoções, pelos seus impulsos, você vai fazer a seguinte pergunta: o que isso ativou dentro de mim? Depois, qual é a resposta verdadeira e madura que eu preciso dar agora? Mesmo que seja muito pequena, às vezes a resposta madura é respirar mesmo e ficar quieto em silêncio. Às vezes é colocar um limite, às vezes é dizer não, às vezes é pedir desculpa, às vezes é pedir uma ajuda. Me ajuda, por gentileza, já ia falar em inglês, help me. Isso é descobrir a si mesmo, é trocar o impulso por consciência. E também aqui tem um lado espiritual disso, e que eu quero trazer. E quando eu falo espiritualidade aqui, eu não estou falando de viajar, né? Viajar, tá? Eu estou falando de presença, eu estou falando de alinhamento interno. Seja lá o que você acredita na força superior, você precisa estar alinhado para que essa força se alinhe com você. É de parar, viver em guerra com você mesmo, porque tem um tipo de cansaço que não vem do trabalho, vem do conflito interno. E eu posso falar sobre isso, porque eu já vivi isso durante muitos anos. Você quer até mudar, mas você só anda se sabotando. Você quer paz, mas você alimenta pensamento altamente destrutivo. Você quer uma constância, mas você negocia com a preguiça todo dia. É como o Provérbios que diz, tem um leão lá fora, o preguiçoso fala isso. A espiritualidade prática é quando você começa a honrar um compromisso com a sua alma. É um pacto de sangue mesmo. É quando você decide, eu não vou mais dizer sim para as pessoas que eu deveria dizer não. Isso começa com coisas pequenas. Como eu disse, um não bem sustentado. Uma rotina que você não volta mais. Aquela velha rotina. Você passa a viver o novo. E aí começa uma limpeza interna dentro de você. Se eu pudesse resumir aqui o porquê de eu falar sobre isso, seria basicamente assim. Porque eu vivi e sei o quanto foi difícil viver no automático. Eu achava que o problema era o mundo, quando na verdade quem estava pedindo socorro era o meu eu interno. E eu também vi o quanto é possível mudar quando nós criamos consciência, quando nós buscamos ajuda, quando nós precisamos e assumimos a responsabilidade pela parte que é nossa. Isso aqui não é sobre culpa não, tá? É sobre poder mesmo. A culpa, ela te prende no passado. A responsabilidade, ela te entrega o controle, te entrega o volante do carro. E eu quero fechar aqui com uma mensagem bem direta. Se você sente que está perdido, não conclua agora que você é fraco. Talvez você só esteja mesmo desconectado de si mesmo. Talvez você só esteja vivendo um padrão antigo. E padrão pode ser reescrito, pode ser reprogramado. Começa pelo básico. Se mantém presente, se posiciona. Cria um micro compromisso. E faz aí uma mensagem verdadeira para você mesmo. E quando você se perceber que está sozinho e está pesado demais, procura um profissional. Isso não vai te diminuir, isso vai acelerar o teu processo de cura. Agora, se esse vídeo faz sentido e fez sentido para você, comenta aqui embaixo, fez sentido? E eu quero te pedir algo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje. E eu vou ler cada comentário que você disser aqui. Eu vou interagir com você, de verdade. E lembra, você não precisa virar uma outra pessoa. Você só precisa parar de se abandonar. E quando você faz isto, o resto começa a se organizar.
Geralmente, na tentativa inicial de mudança, vai parecer tudo estranho. Vai parecer que é uma fake news, por exemplo. Na verdade, é uma fake, uma pessoa falsa, né? Porque você está colocando padrões que antes você não tinha. Só te faço um pedido. Continua, mantém a constância e nos veremos no próximo vídeo. Forte abraço.